O RB Notícias da Rede Brasil de Televisão está apresentando hoje uma edição especial, focalizando assuntos de Brasília. A eleição no Congresso Nacional. O Senado Federal foi reeleito Rodrigo Pacheco, frente ao candidato Rogério Marinho, que representava, assim, o chamado bolsonarismo. E, principalmente, os senadores que foram eleitos para esta legislatura. Daqui a pouquinho nós teremos também a eleição na Câmara dos Deputados. Nós vamos acionar mais uma vez ao vivo Fábio Bertolozzi. Alô, Fábio. Oi, irmão. Nesse momento, o senador Rodrigo Pacheco faz um discurso. Agora há pouquinho ele pregou a pacificação política e disse que buscará punição rigorosa pelos crimes cometidos por bolsonaristas no último dia 8 de janeiro. A gente tem imagem agora ao vivo, direto do Senado. Vamos acompanhar? Amanhã, dia 2 de fevereiro, às 10 horas, neste plenário, destinado à eleição e posse dos demais cargos que irão compor a mesa do Senado Federal, que exercerá o mandato do biênio 2023-2024. Está encerrada a reunião. Muito obrigado. Exatamente 18 horas e 47 minutos. O senador Rodrigo Pacheco encerra seu discurso e, como havia dito agora há pouco, no início, ele pregou a pacificação do país, uma pauta muito importante, e a punição aos golpistas, assim chamados, pela destruição da sede dos três poderes no dia 8 de janeiro. Eu volto com vocês aí no estúdio. Qualquer novidade eu chamo novamente. Então, havia uma certa expectativa nessa disputa no Senado Federal, já que na Câmara dos Deputados o candidato Arthur Lira, o deputado Arthur Lira, também pretende a reeleição, tem o seu sucesso assegurado, porque o adversário dele, que é Chico Alencar, representando o Partido PSOL, não reuniu até agora. E até agora ontem apareceu mais um candidato, Marcelo. Mas também não representa... Pois é. A questão que eu queria dizer é que na Câmara dos Deputados a coisa estava tida como resolvida. No Senado, nesses últimos dias, houve aí um certo movimento em favor de Rogério Marinho, incluindo, que você lembrou bem, que a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, arregaçou as mangas em função de fazer um trabalho em favor de Rogério Marinho, colocando inclusive até o seu marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que direto dos Estados Unidos, ele está lá na Flórida, se manifestou num jantar que foi realizado recentemente a favor do Marinho, e o pessoal da direita, eleito inclusive para essa legislatura de 4 anos no Senado Federal, também arregaçou as mangas em favor de Rogério Marinho. A gente sentiu que havia até uma expectativa muito grande. O senador Flávio Bolsonaro se manifestando, vai ser de 43 a 30 e poucos. A própria Michele Bolsonaro, que dizem aí vai ser candidata daqui a 4 anos para a presidência da República, representando o PL e também o seu marido, logicamente, mas ela inclusive falando abertamente dessa vitória de Rogério Marinho, vitória que, enfim, não aconteceu. Como é que você viu esses últimos dias, Ney? Serviu para dar um certo clamor a essa disputa? Irmão, quando você é candidato à presidência do Senado, ou você parte do zero, ou você parte da expectativa, ou você parte da garantia. Vamos exemplificar. O Girão, senador do Ceará... Que era candidato também, não é? Candidato. O nome dele está na cédula lá, mas só que às 5h30 ele renunciou. Pois bem, o Girão partiu do zero. Nem o partido dele apoiou o Girão, então ele partiu do zero. O Pacheco partiu da expectativa do PT, do PSD, do PDT, do MDB e do PSB. Esses 5 partidos disseram para o Pacheco que iam votar nele. Isso é uma expectativa, uma promessa, não tem nenhuma garantia. Já o Rogério Marinho, irmão, ele partiu da garantia de 16 votos. Ou seja, o PL disse para ele, vai lá, você já tem 16 garantidos, você só tem que arranjar 25. Você não tem que arranjar 41, você tem que arranjar 25, pô. Eu estou te dando aqui 1/3 do negócio. Outra coisa, por que o Marinho recebeu? Por que o Marinho atendeu?
O Marinho fez o seguinte cálculo. Se o Hermano for candidato a presidente da Câmara e do Senado, o Hermano tem que viajar a vários estados para falar com os deputados. Sabe por quê? Porque dezembro, janeiro, os deputados estão nas suas casas e a campanha, e o cara tem que ir lá pedir voto, porque o voto é no dia 1º de fevereiro, tem que viajar para caramba. Não foi o caso do Pacheco, que já estava razoavelmente... A situação do 8 de janeiro impediu o Pacheco de viajar, o Lira, etc. Pois bem, então, o que aconteceu? Não tendo que viajar, não tem que gastar dinheiro no jatinho, sanduíche, nem coisa nenhuma. Você lembra que a motociata do Bolsonaro custava R$70 mil, R$100 mil. Então, o que o Marinho fez? Terno, gravata e dar entrevista na televisão e na internet. Só isso que ele tinha que fazer, foi o que ele fez. Por que ele fez? Se ele ganhasse, ele ganhava da loteria. Mega Sena. Pacheco, se você ganhar, o Rogério Marinho, se você ganhar, é Mega Sena na cabeça. 100 milhões. Mas e se eu perder? Você vai ser o líder da oposição do Senado. O que é que vai acontecer? E tinha uma bandeira. Né? O candidato bolsonarista, a bandeira dele era contra o Supremo Tribunal Federal. E ele é um dos mais, veja bem, ele é um dos mais moderados bolsonaristas. Então, mas teve essa história. Olha, comigo nós vamos exercer o nosso poder na plenitude, porque o Supremo está se envolvendo tal, e que estava, sabe, clarificado, estava realmente... Mas você chamou a atenção antes do programa de que o Lula continua falando para o PT, para o seu entorno, para o seu grupo. Assim como o Bolsonaro ficou 4 anos falando para o seu grupo, 30 mil, 30%. Os políticos continuam falando para os seus grupos, Elano. Eu tenho impressão que agora, não, tenho certeza de que o presidente Lula está respirando aliviado com esse resultado do Senado. Já que, sabe, a condução para a eleição do Arthur Lira, do deputado Arthur Lira, na Câmara, a recondução dele à presidência da Câmara dos Deputados está praticamente certa. Nós vamos partir para mais um intervalo, voltamos daqui a pouquinho, falando ao vivo, aqui dos estúdios da Rede Brasil, de televisão, cobrindo os acontecimentos de Brasília. A eleição do presidente do Senado e a eleição, a disputa para a presidência da Câmara dos Deputados. Nós voltamos já. O Rogério Marinho